Marcamos a nossa primeira presença do mês de abril, do Vamos Falar de Saúde. Neste mês, um olhar atento ao azul e verde. Significa que o mês de abril é conhecido pelas campanhas Abril Azul e Abril Verde, focadas em consciencialização. O azul representa a consciencialização sobre o autismo, com destaque para o dia 2 de abril. O verde simboliza a segurança e saúde no trabalho, com foco no dia 28 de abril. Pode acompanhar as páginas do Grupo Liberatos no LinkedIn, no Facebook Grupo Liberatos-Angola, no Instagram e outras plataformas digitais. O símbolo do Grupo Liberatos e com o apoio do Governo Provincial da Huila. Os nossos agradecimentos ao excelentíssimo César Liberato, um dos pilares fundamentais para o êxito do nosso espaço. A supervisão é de Augusto José, a coordenação de João Batista, garante a técnica e estética sonora Horácio Fernandes, na realização e também ao microfone a Lucrécia Miguel. Neste 1º de abril vamos falar da vigilância epidemiológica da base comunitária. É nosso convidado o Supervisor Provincial da Vigilância Epidemiológica, Leonardo Mongonena Isaías. Bom dia, seja bem-vindo ao Vamos Falar de Saúde. Bom dia ao Sr. César Liberato. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar da vigilância de base comunitária, que é um pilar muito importante para que levemos a saúde a nível do país e, em particular, da nossa província. Muito bem, assim sendo, vamos falar de saúde, vamos falar então da vigilância epidemiológica da base comunitária. E a pergunta que iniciamos é esta: faça-nos entender o que é vigilância epidemiológica. Ok, segundo a Organização Mundial da Saúde, em conformidade com o Ministério da Saúde, definiram vigilância epidemiológica como um processo de recolha sistemática de dados de saúde, sua análise, divulgação e tomada de decisões. Ela serve principalmente para detectar precocemente eventos de saúde pública a nível da comunidade e a nível das unidades sanitárias. Um sistema bastante complexo e abrangente. É complexo e abrangente. Existem vários tipos de vigilância, dentre eles mencionamos a vigilância ativa, a vigilância passiva, a sentinela e a vigilância integrada de doenças e respostas. Uhum. Mas quem estabelece diretrizes, normas e estratégias para a sua execução? Temos um manual orientador, um documento orientador, que é o Regulamento Sanitário Internacional, onde existem todos os regulamentos de saúde e cada país adapta a sua realidade. Uhum. Nesta simbiose, nós temos o Ministério a estabelecer as diretrizes todas da vigilância. Traz informações certamente atualizadas de doenças e agravos. Queremos também perceber como é que é feita esta descrição geográfica à população. Tendo em conta o nosso tema, vigilância de base comunitária, é um sistema ativo de recolha sistemática de dados a nível da comunidade, com participação da própria comunidade, e este sistema está montado a nível da nossa província. Nós temos cadastrado alguns agentes comunitários de saúde, nós temos trabalhado com líderes religiosos, temos trabalhado com coordenadores de bairros que fazem parte tanto desse sistema e a comunidade em geral. Com isto, foi necessário realizar capacitações regulares aos agentes comunitários, capacitar aos líderes comunitários também, digo os SOBAs, os coordenadores e líderes religiosos,
e temos levado a cabo campanhas de sensibilizações para que as comunidades saibam sobre as patologias e notificarem precocemente caso haja um evento anormal naquela circunscrição. Bem, estamos no começo do Vamos Falar de Saúde. Hoje estamos a falar então da vigilância epidemiológica da base comunitária. É nosso convidado o Supervisor Provincial da Vigilância Epidemiológica, Leonardo Mungonena Isaías. Vamos então também partir para outra questão que se quer. Quais são as funções da vigilância epidemiológica? Ok, as funções da vigilância epidemiológica. Primeiramente, é notificação. A notificação é importante nas comunidades, pois todo o problema de saúde pública começa na comunidade e depois para a unidade sanitária. Então, é necessário que as comunidades tenham conhecimento sobre a doença e notifiquem as entidades sanitárias. Neste caso, estamos a falar das unidades sanitárias, das direções municipais e todos aqueles que fazem trabalho de saúde pública. Outra função é investigação. É necessário que todos os casos que forem notificados sejam coletados. Depois da análise profunda desses relatórios, devemos fazer uma investigação profunda a esses casos para se tomar decisões. A segunda é a avaliação e interpretação ao mais alto nível. Neste caso estou a falar da saúde pública como instituição, não é? Faz-se ali análise, faz-se a interpretação dos dados que foram coletados e, posteriormente, dá-se resposta a estes casos. Depois da resposta, nós precisamos divulgar a informação. A comunidade precisa ser retroinformada sobre as situações que acontecem naquela circunscrição. No caso, estamos aqui na província da Huila. Qualquer situação que eles notifiquem vai obedecer o processo todo de notificação, investigação, depois da investigação, análise e interpretação. Depois da análise e interpretação, devemos então retroinformar aos notificadores para, em conjunto, tomarmos as ações que são necessárias para conter aquele problema. Essas são as principais funções da vigilância epidemiológica. E qual tem sido o posicionamento das famílias, das populações? Tem acatado estas recomendações das medidas de prevenção e não só? No entanto, nós precisamos empoderar as comunidades, pois existem ainda algumas comunidades que infelizmente não notificam sobre ocorrências graves nas comunidades. O que é que falta? O que falta é massificar a sensibilização. Nós precisamos utilizar instrumentos padronizados, que são definições de casos. Essas definições de casos têm um respaldo jurídico, não é? Elaboraram com termos simples para identificações de problemas de saúde pública a nível devemos distribuir. Aqueles lúcidos, têm na comunidade pessoas lúcidas, devem regularmente passar as informações sobre as doenças. Dali as pessoas vão conhecendo as doenças, principalmente as doenças potencialmente epidêmicas. Digo aqui a cólera, que é um caso atual e atuante. Os sinais e sintomas são clássicos: diarreia aquosa. As pessoas devem conhecer qualquer diarreia aquosa é indício de cólera, devem ir para a unidade sanitária. Estamos agora a realizar a campanha da poliomielite. Por exemplo, a poliomielite é uma doença grave de importância para a saúde pública, porque deixa os nossos doentes imóveis para a vida toda. A paralisia por poliomielite é irreversível. Então as pessoas precisam conhecer, não é, a definição de caso de uma paralisia flácida aguda que pode dar um indicativo da poliomielite e notificar imediatamente as unidades sanitárias ou saúde pública, direções municipais, para que se tome decisões próprias para conter o surto da polio naquela localidade.
Então, se as populações conhecerem todas essas definições que nós temos dado sempre, se visitarem as unidades sanitárias, tem sempre definições de casos, e fizemos a questão de elaborar definições de casos mais simples para as comunidades, com línguas locais, para que tenham então noção das Significa doenças. que há outros elementos, falo precisamente dos SOBAs, líderes religiosos, também é importante para o êxito destas informações. Exatamente. Por isso é que nós reiteramos várias vezes que a comunidade, os líderes religiosos, tendo influência que têm nas comunidades, devem, neste sentido, ajudar o Ministério da Saúde, as direções provinciais da saúde e direções municipais a identificarem estes problemas, porque aquilo que foi a nossa apreciação, trabalhando com um SOBA, com um pastor, você tem mais aceitação do que sair um técnico da unidade sanitária e palestrar na comunidade. Então é necessário mesmo reforçar os conhecimentos dos SOBAs, dos líderes religiosos e outros influentes na comunidade sobre as doenças, para que então tenhamos essas notificações, esse sistema de vigilância coeso. Bem, lembrar que estamos a falar da vigilância epidemiológica da base comunitária. É nosso convidado o Supervisor Provincial da Vigilância Epidemiológica, Leonardo Mongonena Isaías. Faça-nos também entender como é que é feita essa base comunitária de vigilância. Essa vigilância de base comunitária é feita principalmente pela listagem. Primeiro, a listagem de todos os atores comunitários, digo eu, líderes religiosos, a listar os SOBAs, os coordenadores. Neste caso concreto, nós temos um parceiro que está a nos ajudar, que é o grupo Liberato, né? Também está a fazer vigilância de base comunitária, porque está a passar a informação para a comunidade, e a comunidade então estará engajada neste sentido, e através destas ações que estão sendo levadas a cabo, vão conhecer certas doenças e nos ajudarem a notificar essas doenças. Após a listagem dos atores comunitários, nós procuramos também alistar todas as redes sociais que temos, os meios de comunicação também, como a rádio, estão a nos ajudar bastantemente. E depois disso passamos então a capacitá-los, capacitar as comunidades, sensibilizando as comunidades também. Depois da capacitação, eles têm noção da ocorrência de qualquer evento de saúde pública. Quando digo evento, cito alguns problemas que não são conhecidos, rumores. Ouve-se que morreu X pessoas, por exemplo, na localidade da Chibia, Lufinda, com uma doença desconhecida. Então, isto é um evento de saúde pública, porque não conhecemos a doença que está a causar este agravo. É necessário investigar este agravo com a participação da própria... E temos muitos agentes comunitários? Olha, por enquanto temos agentes comunitários, temos ADECOS, temos agentes comunitários também de saúde, temos alguns parceiros que estão a financiar alguns ADECOS, então está tudo dividido. A World Vision está com alguns parceiros, o FAS também está a trabalhar com alguns ADECOS. A saúde tem agentes comunitários identificados a todos os municípios, e alguma coisa está sendo feita, mas não é o suficiente. Nós queremos que toda a comunidade, sem que haja algum incentivo, não é, voluntariamente sejam partícipes, portanto, desta grande ação. E quem mais participa, homens ou mulheres? Homens. Os homens são mais participativos, e nós chamamos aqui o equilíbrio de gênero. Todos nós devemos ser partícipes dessa ação, que é muito importante para a nossa saúde a nível da província. Uhum. Nesta época chuvosa, como é que tem estado a se desdobrar em casos de, por exemplo,
de trabalhos comunitários para mobilizar mais as comunidades que em tempo de chuva, por exemplo, a cólera pode estar à vista, podem estar à vista também doenças diarreicas agudas, ainda para pessoas que insistem em beber água, que água não tratada, como é que têm estado a interagir com essas comunidades? Utilizamos os dois tipos de vigilância que não vamos aqui aprofundar, que é a vigilância ativa e a vigilância passiva. Na vigilância ativa, nós vamos ao encontro quando há possibilidade, não houver constrangimentos relacionados com o clima. Então a gente vai às comunidades e sensibilizamos. Ao nível das unidades sanitárias, há orientação dada pelo Ministério da Saúde que antes mesmo de uma consulta deve-se fazer sensibilização. Então, os doentes que vão para uma unidade sanitária são sensibilizados para o conhecimento das doenças. Todos os dias tem uma doença que é abordada e tanto os doentes quanto os saudáveis são convidados para ouvirem da palestra. Ao nível da comunidade, temos agentes comunitários, eles vão à comunidade e depois reportam os dados. Então estaremos diante da vigilância passiva. Nós aqui no nível provincial recebemos sempre uma ligação do SOBA, uma ligação do mobilizador. Olha, mobilizei X pessoas e falei dessa doença e foi muito bom, a participação foi ativa e nós fizemos supervisão dessas atividades. Graças a Deus, as atividades vão indo à medida do angolano. O que é que mais os preocupa? Quais são os relatos que mais chegam? Por enquanto, os relatos que mais chegam são são evidentes, não relatos, são evidências da cólera, não é? Da cólera na localidade do Carrali e localidade do Mupopo. Agora está aberta a mina de ouro do Palanca também no município da Jamba. E tem sido um problema sério para a nossa província após os casos todos de cólera que estão sendo registrados nos últimos dias, estão a vir daquela circunscrição. As determinantes estão presentes, não é? O que nós precisamos é trabalhar bastante. Nós estamos lá a distribuir o hipoclorito de cálcio para a redução de casos, mas ainda assim não é suficiente. É preciso um trabalho multissetorial e disciplinar para acabarmos com a cólera. Outros relatos têm a ver com mordeduras caninas. Nós soubemos que a raiva é 100% letal. 100% letal. E na nossa província, semanalmente, nós temos um registro de mais de 100 casos de mordeduras para aqueles que vão para a nossa instituição, ali a saúde pública. Então, estes têm tido o tratamento que é devido, mas também é preciso uma atuação multissetorial. No âmbito de uma só saúde, é preciso que o ambiente trabalhe com as comunidades, a agricultura, concretamente a veterinária, para a vacinação, a cobertura total de vacinação dos animais, os serviços comunitários de saúde, os serviços comunitários da administração, das administrações nesse caso, devem trabalhar no sentido de recolher todos os cães errantes. Só assim é que acabaremos com a raiva na província. Um dado importante, referência da Organização Mundial da Saúde, quando aparece um caso de raiva na província ou numa determinada localidade, então estamos diante de um surto de raiva. E nós, para aqui situar, em 2024 tivemos 29 casos de raiva, igual número de óbitos. O ano passado tivemos 12 casos e este ano já temos 4 casos de raiva. Significa que a raiva está a circular. Então é necessário que os cuidadores de cães tenham muito cuidado. Não se deve criar em ter um quintal, não se deve deixar um quintal aberto, porque vai perigar a saúde das comunidades. Esteve em curso a campanha de vacinação,
canina, gatil, e queremos perceber se canina e também de gatos, né? Queremos perceber se a população aderiu em massa a esta campanha para se minimizar esses casos de raiva que têm sido notórios na província. De facto, aquilo que foi o dado partilhado pela veterinária, a população aderiu em massa, mas a cobertura não foi total. Ainda existem ainda cães não vacinados. E estes cães, a maior parte destes cães são cães errantes sem controle próprio. Cães vadios, cães de rua. Os cães de rua, sim. Não foram vacinados. Esses cães perigam a vida das comunidades, porque aquilo que foi o estudo, 95% dos casos de raiva, das mordeduras? Não, dos casos de raiva, não é casos de raiva, o transmissor foi o cão. E outros estudos feitos no ciclo silvestre, desculpem, o maior transmissor da raiva é o morcego. Então o morcego é noturno. Os cães podem ser vacinados. Vamos falar então um pouco da própria vacinação, porque às vezes as pessoas pensam que o cão foi vacinado, a pessoa é agredida, ainda que for agredida não constitui um perigo. Todo cão vacinado, se agredir qualquer pessoa, essa pessoa deve ir para a saúde pública para apanhar vacina antirrábica. Estamos a falar da vigilância epidemiológica da base comunitária, com o supervisor provincial da vigilância epidemiológica, Leonardo Mungonena Isaías, é nosso convidado. Antes mesmo falávamos de algumas medidas preventivas para se evitar mordeduras caninas, já que fez referência de que não houve cobertura vacinal como tal na campanha de vacinação que decorreu na cidade do Lubango recentemente, e queremos perceber qual é a estratégia do gabinete para se evitar mais casos de raiva na nossa província. Ok, como ia dizendo, temos uma circular que serve também de protocolo de profilaxia pós-exposição, pré e pós-exposição, depois de alguém ser agredido por um animal potencialmente transmissor da raiva, nomeadamente os animais de sangue quente, como o cão, o gato, o macaco, morcegos e outros animais que podem então causar a raiva. Segundo o Ministério da Saúde, circular número 2, de janeiro de 2025, toda pessoa agredida por um animal de sangue quente deve se proceder às seguintes medidas. Primeira medida, identificação do cão, investigação se esse cão foi vacinado ou não. Se não for vacinado, então esta pessoa deve receber o calendário completo da vacina antirrábica. Qual é o calendário? Recebe a primeira dose no primeiro dia, ao terceiro dia, ao sétimo, ao 14º e ao 28º dia, completando assim 5 doses de vacina antirrábica. Para o cão conhecido, recebe 3 doses, monitora-se o comportamento do cão em 10 dias. Se esse cão desaparecer, então acrescentamos as 2 doses para completar o calendário vacinal. Mas isso é obrigatório para todos os cães, tanto o cão vacinado quanto o não vacinado. A título de exemplo, nós tivemos um cuidador de cães, que pelo sinal era nosso colega de uma das unidades sanitárias, foi agredido pelo seu cão e ele dizia que o cão estava vacinado, mas nós mostramos as diretrizes,
tinha que ser vacinado, não aceitou a vacinação, e como nós soubemos, o período de incubação da raiva vai de 10 dias a 1 ano. Depois de 3 meses, manifestou o quadro clínico da raiva e foi fatal para o nosso colega. Dali que toda agressão de um animal devem procurar os serviços de saúde, e eu indico já a saúde pública como referência. Temos identificadas aqui 3 unidades sanitárias para a aplicação da vacina antirrábica, que é o Centro de Saúde da OMA, o Hospital da Machiqueira e o Centro de Saúde da Mítia, João de Almeida. E como descontrair esta informação de que quando somos mordidos por um cão, devemos pegar nos pelos do cão, queimar e colocar na ferida? Isso é empirismo e não é recomendável. Tivemos alguns casos, eu vou passar evidências, tivemos alguns casos que depois de mordido mataram o cão, tiraram o fígado e a pessoa agredida tinha que comer o fígado cru. Já imaginou que o cão é raivoso? A raiva está ali a circular em todos os tecidos do cão. Ao comer o fígado, estás exatamente a ingerir a raiva, o vírus rábico. Então, manifestaram mesmo o quadro clínico da raiva e foram embora. Então, nós não incentivamos nenhuma outra medida, porque outra medida... Assim como também a lavagem com sabão azul? Não, devem lavar com água e sabão. Água e sabão é uma medida imediata que deve ser implementada para a redução da multiplicação do micro-organismo no local da inoculação. Quer dizer, quando a pessoa for mordida, o primeiro passo é lavar a ferida com água e sabão azul, depois é que vai a uma unidade sanitária. Sim, mas com bastante água e sabão, porque nós conhecemos qual é o mecanismo de ação do sabão. O sabão vai destruir a camada lipídica do micro-organismo, e a água, ao penetrar dentro da célula, vai destruir o material genético e temos redução, então, ou morte deste micro-organismo. E há uma coisa que devo passar aqui. Depois da inoculação do vírus rábico, o vírus foge do sistema imunológico. O sistema imunológico está no sistema circulatório, no sangue. O vírus foge e vai para os nervos. Ali tem uma velocidade de 3 milímetros por hora até chegar ao cérebro. Nós conhecemos os locais perigosos de exposição, que são as extremidades, porque estão inervadas, aqui os dedos, ali nos pés, próximo do cérebro, aqui no pescoço, e uma mordedura profunda. Estas são as mordeduras mais graves que a gente classifica que a exposição 3. E diante dessa exposição, deve-se aplicar não só a vacina, mas também um soro antirrábico. O soro antirrábico é constituído por anticorpos. A vacina estimula os anticorpos, ok? Estimula o organismo a produzir anticorpos. E a vacina demora 2 semanas para a produção de anticorpos, para estimular o organismo a produzir anticorpos. Dali que uma mordedura de exposição 3 deve ser acompanhada sempre com o soro antirrábico, que é aplicado no local do ferimento e também uma metade no local do ferimento e outra metade no glúteo. Estas são as orientações. Isso só sabe quem está na saúde pública, quem está na unidade sanitária. Na comunidade não é possível. Não é possível. E aparecem também casos que apanharam a primeira dose, a segunda dose e manifestaram raiva. É o tempo que eles ficam em casa. Foste mordido agora, vai para a unidade sanitária. Deve imediatamente ir à unidade sanitária. Unidade sanitária. Mas nesse caso, quando há demora em ir ao hospital, por exemplo, apanhas a segunda, depois o que é que acontece? A terceira dose fará efeito ou não? Faz efeito a segunda. A vacina só tem um papel de estimular o nosso organismo
né, a produzir anticorpos. Só esse papel da vacina. Então, pode apanhar quando for para a unidade sanitária. A recomendação é, deve apanhar segundo a orientação da OMS, em conformidade com o Ministério da Saúde. Porém, se faltar um dia, 2 dias, não mais que isto, nós continuamos a vacinar e a vacina ainda tem efeito, porque o micro-organismo estará ainda aqui nos nervos a subir. Enquanto não chegar no cérebro, ainda tem tempo para reverter o quadro. Quando tomamos uma lâmina, por exemplo, de paracetamol, que já acabou, depois de acabar, onde é que devemos depositar a lâmina? Onde é que devemos depositar a lâmina de paracetamol e também outros fármacos já não utilizáveis? Ok. Porque há quem jogue no balde do lixo da cozinha. É recomendável? Onde é que devemos fazer? Como é que devemos fazer? Olha, existe na saúde um processo bem organizado para a distribuição de alguns fármacos que estejam extemporâneos, não é? Nós temos a expensão da saúde, que recolhe todos os fármacos que são encontrados nas unidades sanitárias e que não estejam dentro ou estão extemporâneos, e a expensão da saúde dá o devido tratamento. Não é recomendável jogar um fármaco no ambiente, porque isso é um atentado ao próprio ambiente também. Se tivesse aqui um especialista, não é, na área, teria explicado melhor, mas nós soubemos que as patologias que a gente tem, a resistência, nós falamos sempre de resistência aos fármacos, e falamos da colonização. Então, os micro-organismos colonizados, digo, resistentes aos fármacos, quando são liberados ao ambiente, quem apanha também é colonizado. Significa que é resistente àquele fármaco. Se a gente deitar, por exemplo, um antibacilar, um tuberculostático, e lá tiver... Assim, numa linguagem terra-terra? Um tuberculostático é medicamento para tratar a tuberculose, por exemplo. Coleta. Exato. Lá tiver o micro-organismo estiver colonizado, se você apanhar aquela tuberculose, não serás tratado com o protocolo atual para pessoas que vão pela primeira vez para a unidade sanitária. Qual será o procedimento? O procedimento é levado ao laboratório, fazes análises de resistência, que os colegas que estão nas unidades sanitárias fazem, principalmente aqui no hospital sanatório. Depois disso, dão-te a medicação. 2 meses depois, voltas, fazes novamente a análise. Se resultarem positivo, você está resistente. Então, te levam para outra secção, que é de multidroga resistente, para poder, então, ser medicado segundo o protocolo. Então, não recomendo a ninguém deitar os fármacos na rua, no ambiente em si, porque aquilo é um atentado grave à saúde das pessoas. Mas queremos perceber, em casa devemos amarrar, pôr num saco plástico, amarrar, e qual será o próximo passo? Neste caso, não devemos destruir. Não devem destruir. Os coletores de lixo devem passar numa formação, que essa formação deve ser dada pelos colegas da saúde, que são formados, são engenheiros ambientais, e os colegas da Direção Provincial do Ambiente, para, então, a divisão dos tipos de lixo. Para mim, esses medicamentos devem ser guardados e levados para a unidade sanitária. Olha, o meu medicamento está caducado, não deite nos colegas que recolhem ali o lixo, mas deve levar para a unidade sanitária, lá é que será destruído com segurança. Este é o nosso conselho. Esse é o nosso conselho. Bem, com o avanço da tecnologia, a vigilância epidemiológica tem se beneficiado certamente de sistemas informáticos. Hoje, o que é que melhorou? O que é que vem a facilitar mais estes serviços? Ok.
neste caso, quando estamos a falar da vigilância eletrônica, estamos nos baseando na vigilância integrada. Vigilância Significa? integrada. Vigilância integrada, estamos a integrar todos os tipos de vigilância. Não é vigilância baseada na comunidade. Estamos a falar da passiva, ativa, a vigilância sindrômica, a vigilância baseada em indicadores. E aquilo tudo é tratado num gabinete, não é, de vigilância epidemiológica, onde fizemos análise profunda dos dados de saúde que são reportados pelas unidades sanitárias, e ali então tem-se a noção da alteração de qualquer agravo de saúde pública já conhecida, né, pelos serviços de vigilância. Então, é uma grande valia. Nós aqui na província da Huila, acho que foi do conhecimento de todos, que ganhamos uma sala do COESP, que faz então a vigilância em tempo real. Está na unidade sanitária, identificou um caso, notifica automaticamente, registra este caso no sistema de informação sanitária que nós chamamos de DHIS2, e aqui em tempo real nós conseguimos analisar precocemente então a alteração de qualquer patologia, de qualquer registro ao nível dos municípios. Ali na vigilância também são criados gráficos que nós chamamos de canal endêmico, chamamos de limiar de alerta, limiares para um precoce, para uma detenção precoce de qual há no registro de casos a nível da nossa província. Bem, foi um prazer tê-lo nesta edição primeira do mês de abril. Rapidamente, vamos ao último recado. Ok, muito obrigado. Eu quero passar aqui algumas definições de casos que preocupam a nossa província, como temos a situação a nível do país, temos a situação da febre amarela, temos a situação do sarampo, que assola também a nossa província, temos a situação do tétano neonatal, que é um problema grave para a saúde pública, é muito importante para a saúde pública, e temos a poliomielite que está a circular, temos a cólera, temos outras patologias. Então, o que eu quero passar aqui rapidamente é: qualquer pessoa que apresentar olhos amarelados, com febre há mais de 2 semanas, devem urgentemente notificar, ainda que não tiver febre, urgentemente devem notificar para os serviços de saúde, para que então tenha acompanhamento, pois estes casos indicam que o paciente pode ter provavelmente febre amarela, e a febre amarela é aquela que nós conhecemos, que causa surtos epidêmicos em grandes escalas e altas taxas de letalidade. Qualquer paciente que tiver uma paralisia de aspecto flácido, então devem notificar urgentemente. Paralisia, devem levar para a unidade sanitária, e outras patologias vamos falar noutra ocasião. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Supervisor Provincial da Vigilância Epidemiológica, Leonardo Mungonena Isaías. Hoje falamos da vigilância epidemiológica da base comunitária. O Vamos Falar de Saúde é uma oferta do Grupo Liberatos e com apoio do Governo Provincial da Huila. Pode acompanhar as páginas do Grupo Liberatos no LinkedIn, no Facebook, Grupo Liberatos-Angola, no Instagram e armas digitais. Os agradecimentos ao Sr. César Liberato. As despedidas são de Augusto José, João Batista, Horácio Fernandes e Lucrécia Miguel. Estaremos de volta para a segunda edição do mês de abril do Vamos Falar de Saúde.